Então, agora, nós encontramos que na situação do divórcio, o nosso irmão Ribeiro acabou de decifrar aqui, disse que o divórcio para um cristão não existe. Então, encontramos tantos e tantos cristãos, até servos, pastores, que casaram e depois de um tempo do seu ministério acabaram de deixar a mulher e casar-se com outra. Alguns até casarem com mais novas. E agora, irmão Adolfo, diante dessa situação que muitos e muitos cristãos, tanto faz servos, e casam no princípio da vida, fazem família, ao correr do ministério, trocam de esposa, mãe dos filhos, para ir casarem com outras. Que é mais nova, sentiu melhor, talvez pensou que não, a mulher que casou com ele no princípio parece agora a irmã, ou sei lá, a mãe dele. Então, o que nós conseguimos encontrar diante dessa situação? Bem, obrigado pela questão. Nós estamos a viver um tempo em que neste momento está tudo a ser liberalizado, né? É tudo liberal. Ok. Nós estamos a passar um tempo que se chama de libertinagem, onde as pessoas estão a confundir o que é a liberdade e a libertinagem. Mesmo pessoas que são servos de Deus que antes pregavam uma coisa, que diziam, que apontavam o dedo, que aquilo é pecado, isto é pecado, para eles hoje deixou de ser pecado. E por isso, até os fiéis estão a perder o rumo, já não sabem mais por onde irem, em que caminho eles podem caminhar, se podem confiar agora naquilo que se prega. Já não sabem, as ovelhas perderam o rumo, porque quando o próprio pastor das ovelhas está a se desviar, em vez de indicar o caminho que é correto, certo para as ovelhas, o próprio pastor está a ir por um caminho que pode levar as ovelhas num buraco que podem cair lá, e etc. Ou, nesse caso, o próprio pastor está-se a tornar cego, ou guia cegos, né? Porque as ovelhas são como se fossem cegos. Certo. É como se fossem, mas não. Mas é como se fossem cegos que precisam alguém, uma guia, para lhes conduzir. E se essa guia for também uma guia que é cega, então não vale a pena. Cai no buraco, as ovelhas também caem no buraco. Portanto, é isso que nós estamos a evidenciar. Mas nós vamos olhar pela palavra. Nós queremos aqui fazer entender os que estão nos ouvir ali em casa, percebam. Nós queremos aqui trazer a verdade, nós não queremos aqui chocar ninguém, nós não queremos aqui falar contra A, B ou C, não. Nós queremos despertar. É por isso que a razão do programa é despertar, não é? Nós queremos despertar realmente as pessoas que acordem, porque existem várias formas de ajudar. Nós podemos ajudar através do aconselhamento, da palavra, de exortação, etc, etc, chamar a atenção para que este mesmo irmão possa realmente se erguer e levantar-se e se prontificar e se despertar. Essa é a nossa razão pela qual nós estamos aqui. E então, queremos dizer assim, eu quero falar assim. Vamos entrar na questão do casamento. O casamento, realmente, em que se consiste o casamento? No mundo inteiro se faz casamentos de várias maneiras, e nós os cristãos também, antes de nós aceitarmos o cristianismo ou sermos crentes cristãos, também tínhamos as nossas formas de se realizar os casamentos. Ok. E ao nos convertermos ao cristianismo, começamos a seguir os preceitos de cristianismo. Ali nós temos que olhar
o que esse caminho que nós estamos a seguir, o que nos diz, não é? Quais são os requisitos relativamente ao casamento? Então nós temos, como nós herdamos uma cultura que vem de uma cultura judaica, porque o cristianismo vem dali, dos judeus. Então, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, ele tem ali certas coisas que ele nos enfatiza sobre o casamento. E com isso nós temos que aprender o casamento, a questão do casamento é uma doutrina. Certo. E nós temos que procurar perceber o que é uma doutrina e o que não é. Então, dentro do casamento, dentro da questão do casamento, é uma doutrina de Deus, não é? É uma doutrina de Deus. Quando um assunto, para nós entendermos o que é a doutrina é quando há uma coisa que já no passado foi falado. No passado não estamos a falar no Antigo Testamento. Foi falado. Deus chamou a atenção, ou advertiu, ou recomendou. E no Novo Testamento, insistidamente vem a falar sobre o mesmo assunto, a recomendar, a chamar a atenção, etc, etc, etc. Isto já é doutrina. Porque caso contrário, seria apenas uma recomendação temporária. Por isso que há coisas que são no Antigo Testamento que são recomendações para só aquele tempo. Então é temporário, não é? É uma recomendação temporária. E então, quando é já repetidamente a falar sobre o mesmo caso, isso já não é uma recomendação temporária. Portanto, é doutrina. Ok. Então, não sei se estou a fazer entender. Então, lá em casa, entendam muito bem essas coisas, essa diferença das coisas. Porque até pastores não sabem muito bem essas coisas. Só ficam ali, falar muito e tal. Não sabem o que é doutrina. As pessoas não sabem. Alguns ainda mistura, pega numa coisa, diz que a doutrina é vestir uma camisa, por exemplo, e meter gravata, etc. Diz que é doutrina. Isso não é doutrina. Amém? Isso não é doutrina. Portanto, essas são recomendações pontuais de cada igreja queira pôr no seu tempo, naquele momento. Portanto, doutrina é aquilo que a palavra já falou, por exemplo, no passado e continua insistidamente falar sobre o mesmo caso. Isso é que é doutrina. E então o casamento é falado desde o passado, desde o princípio. Diz que Jesus, em Mateus 19, quando lhe perguntaram, os fariseus é que lhe perguntaram, Senhor, pode algum homem, por exemplo, repudiar a sua mulher por um qualquer motivo? E ele disse que não. Mas o Moisés mandou-nos para nós fazermos isso. E ele diz, o Senhor diz assim, não, o Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Ok? Por causa da dureza dos vossos corações. Mas, no princípio, não era assim. Agora vamos entrar na profundidade agora desta causa. Desse tema, sim. O que o Senhor estava a querer dizer? Antigamente, se nós notarmos, no princípio, Abraão, quando pegou na sua mulher, a Sara, não pegou nas duas mulheres, não pegou em 3 mulheres. Amém? O próprio Adão foi apenas com quem? Com a Eva. Ok? Portanto, e está escrito, e Jesus disse assim, está escrito que o homem deixará a sua mulher, a seu pai e a sua mãe, e unirem-se à sua mulher. Ok. Tá? Ambos tornam um só e não 2. Ficam só uma carne só. Portanto, e assim o que Deus uniu, nenhum homem separe. Então, onde é que nós estamos a perceber que o casamento realmente se consoma?
Quando se faz tudo, se providencia tudo, se acerta tudo entre os pais, etc. Tudo que se pode fazer, se é dotes que se pede, dá-se dote, etc, etc, etc. Muitas coisas que se pode fazer até. Tudo isso é conversa. Amém? Tudo isso é conversa. Se é necessário que se faça. Amém? Se é necessário dar dote, se dê dote. Por isso que eu estou a dizer que os casamentos são feitos de várias maneiras, de vários sítios, mas tudo vai se conjugar numa forma só. Certo. Ok? Certo. Depois de fazerem tudo o que fizerem, outros porque tem que dar aquilo, se é necessário, segundo os hábitos da família, daquela família ou daquela cultura, que se faça, tudo bem. Mas então até onde é que vai chegar agora para nós dizermos que agora sim já é casamento? Quando tudo se completar, segundo tudo que se recomenda, segundo os familiares ou cultura, etc., une-se. Nós, como cristãos, vemos exemplo, o Abraão vai, pega, toma a sua mulher nos familiares da sua os familiares da sua mulher, vai tomar a Sara e casa com ela e fica a viver com a Sara. E nós, diz que havia um hábito que os judeus tinham que fazer certos preceitos, que era dar o dote, etc, etc, etc. Depois a mulher tinha que ficar algum tempo na casa dos pais do noivo. E eles, por acaso, naquele momento, ou na altura, não chamavam bem noivado, uma coisa assim, ou noiva, ou noivo. Mas eles tinham um hábito sempre de chamar, desde aquele momento, que passava a se chamar já mulher. Certo. Passava a chamar mulher. Mulher do Matos, mulher do Adolfo, mulher do Ribeiro. Uma coisa assim. Naquele tempo, experimentar que vai estar na casa dos pais do noivo, não é? Já está a ser chamada mulher. Aquela fase vai se experimentar, vão observar, etc, etc, etc. É um momento que ainda pode se decidir se pode repudiar essa mulher ou não. É um momento ainda, ok? Certo. E nesse momento, segundo a tradição judaica, se estendia até quando? Se estendia até no ato sexual. Na noite nupcial. Okay? Noite nupcial. Quando chegava nessa altura em que eles vissem o homem, eles punham uma toalha ou qualquer coisa assim, branca, um lençol. Se ficasse manchado de sangue, significava que estava virgem. Nesse caso, para eles é pura. Então já dá para casar. Então ali se consumava o casamento. Certo. É desta forma que eles faziam as coisas. No caso, se não passar daquilo, não houver sangue, etc., significava que para eles é impura, então não se pode consumar o casamento. E ficava assim. Aí veio a carta de repúdio. Sem efeito. Ali tinha que dar a carta de repúdio. Então, se eu consigo entender, praticamente se considerava casamento quando a mulher se encontrava virgem. Quando a mulher se encontrava virgem. Ok. Exemplo prático. É assim que eles entendiam, atenção. Okay. É assim que eles entendiam que era assim. Porque para nós, nesse tempo, para nós os cristãos, nós não precisamos disso. Certo. Por quê? Porque o passado de uma pessoa não pode ser cobrada. Até porque Jesus também já pagou o preço. Okay? Aquilo Exatamente. já pagou o preço, então... Então, aquilo que é do passado da pessoa já nos conta. O que isso quer dizer? Como está escrito, nova criatura é. Está a perceber? Certo. Uma pessoa quando se converte, aceita Jesus, tudo aquilo que é do passado, você torna-se nova criatura. O que é passado fica passado. Fica passado. Então, não podemos levar em conta tudo aquilo que é o passado da pessoa.
Ok? Certo. E então, mas eles eram assim. Era assim. E só estou querendo dizer que nós não podemos levar esse facto de observar se é virgem ou não é virgem. Certo. Para nós, o casamento pode se consumar quando entre os familiares, etc., se entenderem, todas as partes dizerem que está tudo ok, não há problema nenhum, se tudo se concordarem. A partir daquele momento, ao homem tomar a sua mulher, ao tomar a sua mulher, já é, e ser abençoado o casamento, já é casamento. Atenção, e outra coisa que eu quero falar, e normalmente, quando você toma uma mulher e se deita com ela, não é? Porque o casamento realmente consome-se ali, no ato, a partir do ato sexual, já Deus começa a vos considerar um só. Está a ver? A partir daquele momento. Isso independentemente da mulher ser virgem ou não. E eles não perdoavam. Ok? E sim, nesse lado, há uma dúvida. Em 2015, eu namorei com uma jovem. Fiz 1 ano de namoro. E naquele 1 ano não chegamos a nos envolver. Mas os seus parentes acompanharam o nosso tempo de namoro. E aconteceu que as coisas não deram certo, nós se separamos. Certo. E a mãe da jovem ouviu que eu me separei da sua filha. E logo me mandou chamar. E quando me manda chamar, era numa cantina. E ela pôs uma faca tão grande, com tipo aquelas facas dos chineses que cortam carne, pôs de lado. E ela me perguntou: ouvi que se separaste da minha filha. Eu disse sim. Ela me fez uma pergunta: será que nesse 1 ano que vocês fizeram, não se relacionaram? Eu disse não. Ela ficou assim assustada: 1 ano? Não. Eu disse não. Perguntou na filha: filha, isso que o Matos está a dizer é verdade? Ela disse sim. Disse: tem sorte. Se você se relacionasse com ela hoje, levarias ela. Então, Exatamente, ficava com ela. Mas agora, dentro disso, eu queria saber, nós como cristãos, se alguém namorar com alguém, com uma jovem, um rapaz namorar com uma jovem e tirar pelo menos a virginidade, e como é que nós, conseguimos resolver essa situação? Será que é possível o homem ficar com a jovem ou pode Sim, não haver nada? Sim. Tem que ficar com com a jovem. a jovem.